Atenção, bombeiros! Bombeiros! De pé o 2! Meus queridos e digníssimos alunos, vamos retomar a nossa aula de comportamento do fogo. E na última aula nós fizemos uma introdução sobre a propagação do calor e falamos um pouco sobre condução, convecção e irradiação. E agora, no decorrer dessa aula, eu vou mostrar para vocês como ocorre a condução, a convecção e a irradiação durante um incêndio. Os senhores querem aprender? Sim, senhor. Então preparem caneta e papel e preparem tudo que é necessário para que vocês observem o máximo possível essa aula. Para quem não anotou o texto na última aula, esse texto é importante anotar. Quem não estava aqui na aula de propagação do calor? Está bem, então vai anotar agora. Anota aí. O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Como tudo na natureza tende ao equilíbrio, o calor é transferido de objetos com temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de 2 objetos absorverá calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro. Hoje nossa aula vai ter como fundo a recepção dos novos alunos que nesse momento estão aprendendo as doutrinas iniciais do curso. Anotem, por favor. Atenção, bombeiros! Bombeiros! Vamos estudar um pouco sobre a condução. Eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Eu tenho uma edificação vertical, eu tenho uma edificação horizontal. As duas edificações estão sofrendo durante um incêndio a propagação de calor de uma das formas. A forma que o calor está se propagando agora é por condução. Vejam aqui na figura superior que eu tenho o fogo ocorrendo em um pavimento mais alto. Mas esse calor gerado está aquecendo essa estrutura vertical. Vejam as setas. As setas vermelhas apontam para cima e para baixo. Isso quer dizer que o calor gerado aqui está aquecendo e se propagando através dessa estrutura aqui. Essa estrutura pode ser uma coluna, essa estrutura pode ser uma parede estrutural, essa estrutura pode ser um condutor metálico. De qualquer forma, independente do que está aqui, a minha preocupação é qualquer parte da estrutura que se aquece vai propagar calor para o restante da estrutura. E como isso acontece? O calor, nesse caso, se propaga de molécula para molécula. E essa forma de propagação do calor se chama condução. Aqui na parte de baixo, perceba que na estrutura horizontal eu tenho a instalação de um tubo, pode ser um tubo metálico, pode estar relacionado com uma cozinha industrial, quem sabe aí um sistema para retirar a temperatura daquela cozinha, mas o que vai acontecer aqui, eu volto a repetir, ele vai acontecer em qualquer parte da estrutura que estiver sofrendo calor. O fogo está ocorrendo aqui, e o fogo está se propagando. Vejam aqui as setas vermelhas. O calor está se propagando, o fogo está ocorrendo aqui e o calor está se propagando. No desenho de cima eu tenho já um novo foco de incêndio
que está ocorrendo talvez no carpete ou em um piso de madeira, e tenho na parte de baixo um novo foco de incêndio ocorrendo no teto, que pode ser em uma cobertura de madeira, pode ser em um acabamento de plástico, algum revestimento. Como que se chama isso aqui, aqui no teto? Forro. Então qualquer forro, seja de plástico ou de madeira, ele é o primeiro a dar início a um novo foco, porque se trata de um material de fácil combustão, é um combustível classe A, mas esse calor que desce para o carpete também vai gerar novos focos de incêndio aqui na parte de baixo. Voltamos ao desenho aqui da parte inferior do monitor e você percebe um ponto relacionado com o novo foco, ainda dentro do ambiente onde acontece o foco inicial, e tem o fogo já do outro lado da parede e tem o fogo mais aqui ao canto. Então vejam que o combate ao incêndio vai ocorrer nesse foco principal. Mas nós temos que resfriar toda essa estrutura para que essa temperatura propagada de molécula para molécula baixe e zere. Assim eu consigo salvar a estrutura de trincas, de rachaduras, de desabamentos, e ao mesmo tempo que eu faço o combate do incêndio, eu consigo garantir que esse patrimônio tenha o menor risco possível. Então anotem, por favor, a transferência de calor através de um corpo. Isso é a condução. Quando o calor se propaga de molécula para molécula. Bombeiros, nessa imagem nós já podemos observar a propagação do calor por convecção. Nessa edificação vertical, nós temos o foco principal ocorrendo no piso térreo. Primeiro você tem o produto da combustão, que é a fumaça, ele vai encher todo o ambiente, ou parte do ambiente. Se não houver uma saída, vai continuar enchendo. Algumas vezes tem a saída, mas essa saída não é suficiente para esvaziar esse ambiente da fumaça. E como se não bastasse, além da fumaça, nós vamos ter os gases inflamáveis, que também têm temperatura alta, que são oriundos do processo de queima. Porque nós temos vários materiais aqui como carga de incêndio. Nós temos carpete, nós temos tinta, nós temos tecido sintético, nós temos plástico, nós temos uma série de materiais diferentes aqui queimando. Alguns desses materiais têm vários gases sendo liberados durante o processo de queima. A fumaça, no momento, ela não tem muita importância, pelo menos nessa parte do curso, porque nós não temos preocupação com a fumaça, já que ela não propaga calor. Os outros gases vão propagar calor. Então presta atenção que aqui do andar térreo, os gases combustíveis, no mesmo sentido da fumaça, eles vão encher também esses ambientes. Mas percebam que no primeiro andar e no segundo andar, eu ainda não tenho fogo. Mas o forro do teto no último andar, provavelmente construído com algum material de fácil combustão, não vai resistir ao calor que está se propagando e nós vamos ter então mais um foco de incêndio. Essa forma de condução do calor através de massas de gases ou vapores quentes, massas de gases quentes que são combustíveis, isso é chamado convecção. Totalmente diferente da condução. Condução é uma propagação de calor de molécula para molécula, ou seja, a parede vai aquecendo e continua aquecendo, aquecendo até o seu máximo. No caso aqui, o calor ele se propaga apenas por massas gasosas. Anotem, por favor. Movimentação de massas gasosas transporta o calor para cima e horizontalmente nos andares. É o que nós conseguimos enxergar
nessa imagem. E chegamos na forma de propagação chamada irradiação. O que é a irradiação? É a transmissão de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. As ondas de calor propagam-se em todas as direções e a intensidade com que os corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais afastados da fonte de calor. Observem essa imagem. Eu tenho duas edificações. A primeira edificação está em chamas. A segunda edificação, ela recebe calor que é irradiado da casa que está queimando, e se ela não for resfriada, o calor irradiado vai fazer com que esta casa também chegue a um ponto em que o material não suporta, a carga de incêndio que está aqui não suporta, e esse combustível então começa a pegar fogo também, e eu tenho incêndio em duas casas. Essa é a forma de propagação do calor por ondas caloríficas. Anotem, por favor, ondas caloríficas atingem os objetos, aquecendo-os. Vamos falar então dos pontos de temperatura, porque nós falamos bastante sobre convecção, irradiação e condução, que são as formas de propagação do calor. Isso eu vou repetir muitas vezes até que vocês realmente assimilem. E sempre uma dúvida que fica para todos os alunos é a questão da convecção. Então lembre-se disso. Convecção é quando o calor se propaga pelas massas de gases quentes, que são vapores combustíveis. E para que os materiais, alguns resistam mais, outros resistam menos, para que algum material já comece a pegar fogo, é necessário que nós possamos conhecer os pontos de temperatura. Vejam essa ilustração. Eu tenho aqui uma fonte de calor e já percebo uma temperatura no primeiro desenho. Já no segundo desenho, a fonte de calor é a mesma, mas o tempo de exposição é maior, então a temperatura sobe mais. No terceiro desenho, a fonte de calor é a mesma, a exposição ao calor agora é de maior tempo e a temperatura agora sobe ao seu máximo. Esse primeiro momento nós chamamos de fulgor. O segundo momento nós chamamos de combustão. E o terceiro momento nós chamamos de ignição. Vamos a um exemplo doméstico. Panela está no fogo com óleo. O tempo de exposição à fonte de calor é pouco. Então o óleo aquece. E esse aquecimento gera na superfície da panela uma sensação de calor. É pouco vapor, pouca temperatura. É um ponto de fulgor. Mas quando o óleo começa a ferver, nós vamos ter mais gases quentes saindo daquela panela, mais vapores combustíveis, produto da combustão. Já queima, já sentimos um cheiro forte, já incomoda. No terceiro estágio, os vapores se combinam com o oxigênio do lado de fora da panela e pegam fogo na superfície. Automaticamente, você vai ter fogo dentro da panela. Isso acontece na casa das pessoas, é muito comum acontecer nas casas das pessoas. Vou melhorar esse exemplo para vocês. Quando você quer fritar um ovo, você não pode deixá-lo queimar, certo? Para que isso não aconteça, você tem que deixar o óleo o tempo todo em ponto de fulgor, porque aí você coloca o ovo e ele frita sem queimar. Mas o ponto de fulgor não é o ideal para fritar batata. A batata não vai fritar, então você espera o óleo ferver. Essa fervura que frita a batata já é
um ponto de temperatura que nós chamamos de combustão. Mas se você não coloca a batata lá e deixa o tempo passar, essa temperatura vai subir tanto que o fogo vai surgir dentro da panela, porque nós temos aqui a presença de 3 elementos. Combustível, que é o óleo na panela. O calor, que já está presente no óleo, gerado pela fonte de calor. E o comburente entrando também na panela. Quando esses 3 elementos se misturam, aí nós temos tetraedro. Provavelmente, é certo, é imediato que tenhamos, então, uma temperatura chamada ignição. Aí estão, então, os 3 pontos de temperatura. Fulgor, combustão e ignição. Anotem, por favor, a progressão na temperatura produz os pontos de fulgor, de combustão e de ignição. Agora vocês já conseguem entender por que é importante resfriar a edificação durante o combate ao incêndio. Alguns materiais começam a pegar fogo já no ponto de fulgor. Outros materiais resistem mais tempo. E eles passam do ponto do fulgor para a combustão, demoradamente. Outros fazem isso muito rápido. Então nós temos uma diferença aí entre o plástico, o tecido, a borracha, a madeira e os materiais utilizados na fabricação dos móveis que estão naquela edificação, que é a nossa carga de incêndio. Então, alguns materiais naquela edificação vão sentir mais rápido essa temperatura, com chance de pegar fogo imediatamente. Alguns materiais vão resistir um pouco mais e vai levar mais tempo para que comece a pegar fogo. É dessa forma que a propagação do calor vai agir nos materiais, limitada aos pontos de temperatura de cada material, ou alguns materiais seguirão a sequência. Começa pelo fulgor, já passa para a combustão, então entra em ignição. Bombeiro? Bombeiro. Então tem material que já no fulgor ali ele já pega fogo, então? Só com a temperatura? Material que é mais rápido. Exemplo, essa mesa, ao receber o calor, dependendo da força dessa fonte de calor, ela vai resistir apenas no fulgor e não vai evoluir para a combustão. Já o tecido dessa cadeira, pode ser que ele resista muito tempo, não passe do fulgor, porque o fabricante pensou nisso e construiu uma cadeira com um material que suporte mais tempo, para dar tempo de alguém controlar aquela situação. Mas claro que o caderno que você está usando, ele vai rapidamente passar do fulgor para a combustão e imediatamente para a ignição. Então depende do material presente. Daqui a pouco faremos um ensaio em uma folha de caderno e você vai entender melhor. Está bem? Seu Carlos. Pois não. Por exemplo, tem a panela assim, que o senhor estava falando. Sim. Tá os vapores saindo dela. Se eu pegar Certo. um fósforo e colocar bem em cima do vapor, pode acontecer alguma coisa ou não? Então vamos lá. Os gases que estão saindo de dentro dessa panela são vapores. São produtos da combustão. Eles são quentes e também são combustíveis. O que está faltando para ele queimar é um pouco mais de comburente. Mas quando você chega um palito de fósforo, o palito de fósforo vai sentir mais rápido aquela temperatura e ele vai passar do fulgor para a combustão instantaneamente. Somente com a temperatura presente naquela massa quente, naquela massa de gás quente. Ou seja, chega o fósforo no vapor e é suficiente para que ele se queime mais rápido do que acontecerá a queima do vapor com o oxigênio presente. Por quê? O fósforo ele é mais sensível ao calor do que aquela massa de gás quente conseguiria imediatamente na mistura ideal. Ou seja, fósforo não vai resistir ao calor desse gás que já está aquecido.
pode fazer essa experiência também. Entendido? Mais alguma pergunta? Anotem, por favor. A progressão na temperatura produz os pontos de fulgor, de combustão e de ignição. Atenção, bombeiros! Bombeiros! Já estudamos a propagação do calor, já estudamos os pontos de temperatura e o tempo todo nós falamos de carga de incêndio, de material combustível e vamos estudar então o combustível. E o que é combustível? É toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão. É o elemento que serve de campo de propagação ao fogo. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. E a grande maioria precisa passar pelo estado gasoso para então combinar com oxigênio. A velocidade da queima de um combustível depende de sua capacidade de combinar com oxigênio sob a ação do calor e da sua fragmentação, que é a área de contato com o oxigênio. Desde o triângulo do fogo, passando pelo tetraedro, que nós estamos falando da importância do comburente, que é o oxigênio, na combinação ideal, para que nós possamos ter fogo. Anotem, por favor, é uma resposta importante para quem vai fazer uma prova. E a pergunta seria, o que é combustível? E a resposta é toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Como nós sabemos, os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Isso nós não só aprendemos na escola, como desde cedo, ainda na infância, nós começamos a ter contato com os combustíveis. Alguns têm contato com o fogo em madeira, outros com o fogo em álcool, e algumas das experiências não são agradáveis. Uma experiência desagradável com o calor é quando a primeira vez na vida em que você vai ferver água ou leite ou qualquer outro líquido, talvez uma sopa, você estende o braço por cima da panela para pegar alguma coisa e você sente que foi queimado pelo vapor. E quando nós nos referimos a combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, esses combustíveis eles têm características diferentes e eu vou explicar para vocês essas características. A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em vapores e então reagem com oxigênio. Outros sólidos, como o ferro, a parafina, o cobre, o bronze, primeiro transformam-se em líquidos e posteriormente em gases, para então se queimarem. Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. Como exemplo, uma barra de aço exigirá muito calor para queimar, mas se transformada em palha de aço, queimará com facilidade. Assim sendo, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. Nessa imagem nós estamos vendo uma carga de incêndio. É material combustível? Sim. Que tipo de material é? Combustível sólido. Classe A. Sim, é uma classe A. Nós vamos estudar as classes. Os sólidos estão classificados como A. Mas aqui o exemplo é madeira. Mas como combustível sólido, nós temos papelão, plástico, tecido, cabelo, carne, osso. O que mais? O que mais? Plástico, falei? Sim, o que mais? Olhem ao redor de vocês. Não, nós temos mais. Tinta, muito bem. Olhem ao redor. Forro. O piso, a madeira do piso. O estofamento da cadeira, o tecido, a espuma. Viram o quanto de combustível sólido nós temos ao nosso redor? Essa é a carga de incêndio que nós temos aqui na sala. Os combustíveis sólidos, eles têm como característica queimar em superfície, queimar em profundidade e deixam resíduos. Um exemplo, se você colocar fogo na superfície de um tronco,
Ele vai queimando em superfície, vai queimando em profundidade e no final, se interrompermos o processo, nós temos uma canoa. Se colocarmos o fogo em um tronco que esteja na posição vertical, ele vai queimar em superfície, em profundidade e nós vamos ter um pilão. Então, queimando um tronco na horizontal, eu tenho uma canoa. Queimando um tronco na vertical, eu tenho um pilão. Por causa dessa característica do material sólido queimar em superfície, queimar em profundidade e deixa resíduo. Que resíduo é? Que resíduo é? Se eu queimar uma folha de papel, o que fica no lugar depois que ela queima? Cinzas. Cinzas são resíduos. E os combustíveis líquidos? Os líquidos inflamáveis têm alguma propriedade física que dificulta a extinção do calor, aumentando o perigo para os bombeiros. Querem anotar? Querem anotar? Vamos anotar. Esse texto podem anotar em todos. Me tirar uma foto? Tem como voltar o outro sim. Anota em casa, é tarefa para casa. Eu vou ler esse, vocês fotografam e anotem em casa, está bem? Combustíveis líquidos. Os líquidos inflamáveis têm algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do calor, aumentando o perigo para os bombeiros. Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas. Tomando como base o peso da água, cujo litro pesa 1 kg, classificamos os demais líquidos como mais leves ou mais pesados. É importante notar que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água e, portanto, flutuam sobre esta. Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade do líquido, ou seja, sua capacidade de misturar-se à água. Os líquidos derivados do petróleo, conhecido como hidrocarbonetos, têm pouca solubilidade, ao passo que, continue anotando por favor, líquidos como álcool, acetona, que são conhecidos como solventes polares, têm grande solubilidade, isto é, podem ser diluídos até um ponto em que a mistura, solvente polar mais água, não seja inflamável. A volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores, também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo, ou mesmo explosão. Chamamos de voláteis os líquidos que liberam vapores a temperaturas menores que 20 graus. Que imagem é essa? Um líquido inflamável. É uma tinta, uma graxa, um diesel, álcool. O que seria? Está bem. Suponhamos então que seja uma lata de tinta. A tinta dentro dessa lata é líquida, ela é combustível e um depósito de tinta tem uma grande carga de combustível. Então nós pensamos na tinta em dois momentos. Uma, quando ela é líquida e é combustível. Outra, quando ela está na parede, está sólida e também é combustível. Ela só trocou de classe. Ela mudou de líquido para sólido. Mas o líquido, ele queima em superfície, não queima em profundidade e não deixa resíduo. Por isso que no circo, aquele homem que gospe fogo, ele pode cuspir fogo, porque ele coloca o combustível líquido na boca, coloca a fonte de calor um pouco à frente do rosto e ele gospe ou ele sopra o líquido combustível em direção ao fogo e aí você tem aquele líquido queimando que dá a impressão que saiu da boca dele. Agora, por que não queima a boca dele? Por que o líquido no recipiente não queima o fundo do recipiente? Porque ele vai queimando em superfície até acabar. E quando acaba, ele entra em extinção. Ou alguém aqui já viu resíduos de combustível líquido?
Quem já queimou álcool numa latinha? Ficou resíduo? Então lembre-se disso. Combustíveis líquidos queimam apenas em superfície, não queimam em profundidade e não deixam resíduos. Nós estamos estudando então os combustíveis, estudamos o combustível sólido, estudamos o combustível líquido e vamos estudar agora o combustível gasoso. Quem pode me dar um exemplo aqui de combustível gasoso? Vamos lá. Olha que tem um gás combustível aí que se usa, hein? Se usa bastante. Gás de cozinha? Gás de cozinha. Isqueiro. No isqueiro você usa gás também? No maçarico você usa gás também? O que mais? O gás funciona como combustível em muitas profissões. Então eu tenho o GLP na minha casa para produzir o fogo no fogão. Agora eu tenho o GLV, que é um outro combustível gasoso usado por veículos. E aqui nessa imagem, um botijão de gás, para representar aqui então o combustível gasoso. Mas dentro do botijão ele é líquido. Quando ele é exposto ao comburente, ele se transforma em gás. Por quê? Ele precisa deixar de ser líquido para se misturar ao comburente. Você já tem dois elementos do triângulo, combustível e comburente. Basta agora ter o terceiro elemento, que é uma fonte de calor, e aí você vai ter fogo. Entenderam isso? Os combustíveis gasosos são armazenados em recipientes sob pressão. Aí você vai ter alguns botijões diferenciados. Você tem o P13, que é esse. Você tem o P45. Você tem o P90. E vai variando assim para mais. Combustíveis gasosos são armazenados em recipiente sob pressão. E para encerrar nosso estudo sobre combustíveis, eu quero que vocês anotem esse texto. Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente que estão contidos. Se o peso do gás é menor que o do ar, o gás tende a subir e dissipar-se. Mas se o peso do gás é maior que o do ar, o gás permanece próximo ao solo e caminha na direção do vento, obedecendo os contornos do terreno. Para o gás queimar, há necessidade de que esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico. E, portanto, se estiver numa concentração fora de determinados limites, não queimará. Cada gás ou vapor tem seus limites próprios. Por exemplo, se num ambiente a menos de 1,4% ou mais de 7,6% de vapor de gasolina, não haverá combustão, pois a concentração de vapor de gasolina nesse local está fora do que se chama de mistura ideal, ou limites de inflamabilidade. Isto é, ou a concentração deste vapor é inferior ou é superior aos limites de inflamabilidade. Nessa tabela nós temos os limites de inflamabilidade e procurem decorar essa tabela. Na primeira coluna eu tenho os combustíveis e na segunda coluna eu tenho o limite inferior de inflamabilidade e o limite superior de inflamabilidade. Metano, 1,4%, que é o limite inferior, mas o limite superior dele é 7,6%. O propano tem 5% como limite inferior e 17% como limite superior. O hidrogênio tem 4% de limite inferior e 75% de limite superior. O acetileno tem 2% de limite inferior e 85% de limite superior. Essa, então, é a tabela com limites de inflamabilidade de alguns gases. Claro que existem vários outros gases,
mas esses são os gases principais, são gases que estão mais presentes na sociedade comum e, portanto, é o que vocês mais vão lidar. Entender essa tabela é entender o quanto aquele momento do vazamento do gás pode ser ou não arriscado para uma ação de resgate, uma ação de busca, ou que tipo de tratamento que se vai dar no cenário, principalmente quando se trata de ações em situações de emergência química. Bombeiro? Bombeiro. Senhores, desenhem o quadro de limites de inflamabilidade, guardem esse quadro com muito carinho, decorem esse quadro e nós vamos parar aqui. A nossa aula hoje vai parar aqui. Bombeiro? Bombeiro. Olá, alunos, obrigado por sua participação nessa aula. Comente, compartilhe, dê like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo as novidades.